Claro que sim, a gente tem um processo que se chama MIP, assim como ERC, em Midnight a gente chama de MIP, né? E como no mundo Java tem ISOs e estándares, né? Eu sou um membro dos MIP Editors. Eu olho todos os estándares que tem dentro da Midnight para criar sinergia. Porque não adianta a gente criar as rodas desde zero. Depois de ver um developer com uma ideia, mas tem muita gente trabalhando. Então, as pessoas têm que seguir estándares para que devs, infraestrutura, negócios cheguem a um consenso comum, né? E junto com ERCs e tal, e a gente também no ERC, a gente não vai criar de zero, porque no final, os agentes criados em um sistema têm que ter interoperabilidade com outro. Se não se siguen os mesmos estándares, os dois não vão se comunicar, né? É como, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês portunhol, mas meu estándar chega a um 80% português, vocês entendem? Se for para 60, já não entendem, né? Você de uma isla lá, eu sei que vai variar. Tem uma federação, não sou uma pessoa. Tem, né? Uhum. Eu ia comentar, né, que não lembro quem falou de Identity, né, que o framework de identidade que está embaixo agora da Linux Foundation. Compact, que a gente fala, né, que Compact é o que a gente chama a linguagem de programação dos smart contracts, que vocês vão ver muito parecido com TypeScript. A gente chama Kachina, esse framework desse tipo de smart contract. Esse smart contract de Midnight se chama Kachina, que é esse contrato que aceita informação privada e é alterado no estado sem revelar a informação privada. Ela mexe no estado na on-chain. E também está embaixo de Linux Foundation, também está com Linux Foundation, só que eles chamam Minokawa, né? O projeto se chama Minokawa. Então, se alguém depois for dar uma olhada, Minokawa, na verdade, são esses contratos. Né? Tá. Entrando então na questão do primeiro. Bom, esse é o segundo repo, né? Aqui com front-end, né? Eu já vou explicar o que esse contrato já faz, porque a gente vai entrar agora no código dele. Ele é um counter, né? É um contador. Basicamente, qualquer pessoa pode entrar e adicionar, fazer um incremento, né? De um número. Ele não tem informação privada, ele tem informação, o witness, que a gente vai falar depois, que é onde fica declarada a informação privada, mas não precisa, ele não requer nenhuma informação privada para gerar a prova, né? Então, a gente gera uma prova e esse estado on-chain é alterado, é incrementado. Então, esse seria todo o contrato. Então, esse contrato, ele é o mais simples de compra que teria uma funcionalidade, né? Então, a gente consegue ver alguns elementos aí, né? Pragma Language Version é basicamente a linguagem, né? Compact. Compact Standard Library é uma library que vocês vão conseguir importar tipos que vão importar, que vão ter operações e métodos. E aqui a gente tem, então, os dois principais, né? Que basicamente qualquer contrato vai girar em torno deles, né? Que é o Ledger. Tudo que é Ledger é o que está on-chain. E circuito é o circuito que a gente vai computar e gerar a nossa prova. Então, aqui a gente tem, né? A gente declara o round do tipo counter. Esse tipo counter, ele já existe na biblioteca de Standard Library. E ele já traz esse método de incremento já pronto, né? E incrementa em um valor. Aí eu tenho uma pergunta, né? É tão simples, né, fazer um incremento de um número, né? Por que em vez de usar esse método, eu não poderia simplesmente fazer de forma aritmética, né? Pegar o valor que eu li da Ledger, né, o round, e incrementar manualmente um. Pode ser difícil saber qual é o último valor. O problema de concurrency, Da concurrency. né? Porque a gente leu primeiro a Ledger, né? Pode ser que depois que a gente vai alterar o estado, já não esteja mais o mesmo valor, né? E aí a transação falharia. Então, a gente precisa usar esse método porque ele não é um valor absoluto, né? Ele vai incrementar em não importa o valor que está no momento na Ledger. Ainda, aqui eu queria só comentar. Estamos entrando já um pouquinho mais no mundo de Zero Knowledge. Uma coisa super interessante é que Midnight, com aquela linguagem que a Tainá comentou de Compact, faz que vocês não precisem ter um PhD em Zero Knowledge. A gente fala Snarks, Starks, pronto, aí 80% vai embora. Não precisam saber nada.
Compact abstrai toda essa dificuldade e no final, se vocês veem lá, parece TypeScript. Aqui me falaram de TypeScript. Tem um feeling de TypeScript, mas é toda uma fera lá por trás, né? Então, mas ainda assim tem alguns termos de CK. Se vocês veem lá, em vez de função, a gente está chamando de circuito. Então, só para nos conectar, a gente falou de CK. Prover, Proof Server, um verificador. Que coisa é um circuito em CK? Quem me responde? É como se fosse a regra. Então, você vai colocar lá os inputs de entrada, podem ser tanto públicos ou privados. Geralmente tem os públicos e tem os privados, dependendo do circuito. E aí, a hora que passa no circuito, vai ter a saída, e aí vai ter a resposta ali do que você quer provar, mais a prova. Mas o cara falou uma coisa super interessante. Você me perguntou onde está a faixa, né? Como defino onde está a faixa de que tão privado, que tão público eu quero? Essa faixa é definida no circuito. Então, nesse circuito, vocês vão decidir o que querem expor. E se fica exposto, fica na ledger. Ledger é público. Circuito é privado por natureza, porém, vocês escolhem onde querem fazer público. Pronto. Todo mundo é especialista em CK aqui agora. Com TypeScript. Então, como a gente já falado, né, esse contrato, né, tem a ledger, a parte on-chain, que é pública, tem o circuito. Está faltando uma declaração aí, né, que é a informação privada. A gente chama o witness, né? Como esse contrato a gente não tem nada privado, a gente não precisa provar nenhuma informação privada, qualquer pessoa pode fazer o counter. Nesse contrato a gente não tem. Bom, então como o Eric falava, né, do circuito, né, a gente escreve o circuito em Compact e a gente usa o compilador e compila ele a um circuito de Zero Knowledge. Então, ele gera todos esses artefatos. Quer comentar alguma coisa? Sim. Olha, esses artefatos, antigamente, quem já mexeu com CK, uma tecnologia antiga, quem já mexeu com CK precisava ser praticamente PhD. Você precisava entender tudo para realmente entender como funciona o framework. E por quê? Você tinha que fazer os circuitos, tinha que criar as interfaces, tinha que ter os keys, e tinha que entender. Agora, o compilador, você escreve aquele linguagem que parece TypeScript, e o output do compilador são esses 4 artefatos. Vocês não precisam entender ele. O framework faz tudo por você. Então, essa é a mágica de Compact. Tudo isso é abstrato. Já não tem que... Como que é o build do contrato de geração de principais? Gera as 4, né? Uhum. E o API em TypeScript, né, que é o que se manipula. Claro, e o primeiro API que a gente tem é com TypeScript, né? Esse API com a API? É como se o API é como se fosse o que está lá em compiler, que é a interface, né? Depois o contract é como a interface, como você vai conectar os outputs dos teus circuitos com a linguagem que você está mexendo na tua interface. Nesse caso agora é TypeScript, mas no futuro pode ser Python, Rust. Tá bom. Então aqui ele seria mostrando, né, a compilação, né? Quando compila o contrato, a gente gera essa pasta que entrega todos os artefatos. Tem uma versão compact fast, que seria, ela não compilaria, não produziria as chaves, né? As chaves elas pesam um pouco mais, que são os prover e verifiers do contrato. Porque nesse teste que a gente faz primeiro, né, a gente não precisa dessas chaves, né? Porque a gente não vai estar usando o server e infraestrutura. A gente só testa a lógica. Então, aqui tem esses 2 passos, né? Ele faz npm run compact fast, compila, gera os artefatos, e isso é para ver se o teu código tá correto. E depois ele faz para o npm test, que ele roda o simulador para ver se a lógica do contrato está correta. Uhum. Essas chaves são salvas do contrato. Tá. Cara, você faz perguntas interessantes, né? Olha só, para essa pergunta é interessante botar um pouco de contexto, né, em relação às diferentes tecnologias que se tem hoje em dia em PET, né, que são Privacy Enhanced Technology, tecnologia de privacidade.
O que a gente está falando, uma delas agora é CK. E dentro de CK tem diferentes algoritmos. Temos Snarks, Starks, Bulletproof e diferentes flavors híbridos em combinação. Então, dependendo que algoritmo você escolhe, é dependendo do use case. Que você quer? Que o verifier seja pequeno, que o proof seja pequeno, que o tempo de proof seja maior, seja menor, que você não tenha um trust da cerimônia, não, para o processo de CK. O que você quer? Então, no caso da Midnight, a gente está falando de CK com blockchain. Então, blockchain é um nós. Então, legal que a gente já começou a falar de diferentes termos. São nós fazendo a mesma coisa. Esse é blockchain. Um monte de gente fazendo essa ineficiência vai para lixo, né? Então, o que você quer? Você quer qualquer coisa que você for botar na blockchain tem que ser super eficiente para que essa computação repetitiva seja a menor quantidade possível. Então, o verifier, que é o verificador, é a Midnight. Portanto, o verifying key é o que vai morar on-chain. Então, o que a gente quer é que esse verifying key seja pequeno. E o proof seja nexo, porque no final, o jeito que os diferentes nós vão verificar é conectando o proof com o verifier. Então, o proof e o verifier, a gente quer que seja pequeno. O prover e todo o cômputo que fica por fora, a gente não se... pode ser grande. No final, isso vai ser geral off-chain. O que mora on-chain é o verifier. Então, a gente usa Snarks agora, especificamente Halo 2, para ter, independente do tamanho de tu cômputo, ter verificadores pequenos, na faixa dos kilobytes. Muito pequeno. E não importa o tamanho de teu cômputo, o verificador vai ser igual. E tu proof vai ser o mesmo tamanho. Tem outros algoritmos onde já o trade-off é diferente. O verifier começa a ficar maior, o proof, mas o tempo de cômputo é muito mais rápido. Mas o que a gente quer é eficiência on-chain, né? Por isso é CK em blockchain. Tá, então, esse seria o segundo contrato que a gente queria falar. O primeiro era o counter, bem simples. Esse também, bem simples, só que já entra a informação privada. Esse contrato basicamente é um mural de avisos, né, um bulletin board, que só comporta um recado. Então, qualquer pessoa pode colocar um recado, o recado vai estar público, a pessoa que colocou não. Para outra pessoa colocar outro recado, tem que tirar o recado anterior. Tá? E o recado anterior só vai ser retirado pela pessoa que criou o recado. Então, a dinâmica aqui é, qualquer pessoa coloca o recado, e para poder tirar ele, a pessoa tem que provar que foi a pessoa que colocou o recado. Né? Então aqui ele faz uma analogia, né, da questão do carimbo, né? A chave, ela nunca vai ser revelada, né? A chave que a pessoa tem. É como se ela colocasse um carimbo vazio, um carimbo invisível no mural, e ela só consegue provar esse carimbo se ela utilizar a chave dela, mas a chave dela nunca vai ser revelada. Então, esse é todo o contrato, né? Então, aqui dá para dar uma olhada melhor. É basicamente, né, TypeScript, só que é um TypeScript mais esbelto, né? Coisa mais enxuta, né? Então, aqui a gente vê exatamente os elementos que tinham no outro, né, que era o ledger, né, informação on-chain, o que é público, é declarado como ledger. A gente tem dois circuitos. Um circuito é para postar o recado, o note, e o outro é para tirar o note, né? E tem que fazer a comprovação se a pessoa que está tentando retirar é a pessoa que fez o recado. A gente tem aqui também witness ali. Se vocês olharem lá em cima, depois de ledger, esse witness é a informação privada, é a declaração da informação privada. A gente vai mostrar mais na frente a implementação. Temas aqui, entendeu? Aqui ele vai por partes. Ah, tá. Não, só um contexto geral aqui. Se vocês veem esse código, a gente tem identidade, a gente tem circuitos, a gente está implementando uma aplicação de registros, então é complexa. Antigamente você precisava muitas linhas de código para escrever um CK e conhecimento. Agora, essas linhas de código
se faz um aplicativo desse jeito. Muito fácil comercial. Então você vê, tipo, ficou enxuto. O compilador faz por você muita coisa e parece TypeScript. Então você não precisa aprender um framework diferente. Com TypeScript, já está meio caminho andado, não? Ele vai mostrando por partes, né? O que é declarado como ledger, né? Que é o note, o conteúdo, né? Ele vê como opaque string, então significa que ele nunca é verificado o conteúdo, né? Do que é postado no mural, né? Ele simplesmente passa como um string e ele fica público para todo mundo. O boolean, dizendo se tem algum note ou não tem no mural, e o author commitment, que ele é gerado a partir da secret key do usuário. Aqui é a declaração da witness e a implementação dela em TypeScript. Esse negócio de witness é outro tema super interessante que tem que ver com CK. Quem me define a diferença entre witness y circuito? También termos de zero knowledge. Ese ya un poco más. ¿Alguien se anima? Os dois são privados. Os dois são privados. Pueden parar por fora. No tem resposta errada. Estamos aprendendo. ¿Alguien se anima aí a dar um chute? A witness ela guarda o dado, né? Também. A witness ela carimba, né? Como? Ela faz tipo um carimbo ali de como se fosse um cartório, literal, né? Se você não contar. Tá, mas se você vê a definição, quem faz o carimbo, o que significa? Verificou. O witness não verifica. Como fala, só dá ao circuito. Então, o witness é, em outras palavras, um oracle. Ele vai dar informação a um circuito. E aí é um termo super interessante. Em Compact, em qualquer framework de CK, ¿qué significa CKFI? No sé si escutaron el termo CKFI. Significa convertir qualquer coisa em CK. Então, você fala, tá, essa mágica de CK que você tem como e provar coisas assim, ver essa... que dá para fazer? A pergunta é, que eu posso fazer CKFI? Que posso converter em CK? Agora, tem certas coisas, não tem tudo ainda, né? Então, o circuito, por que a gente chama de circuito e não de função? É porque tudo que você escrever lá dentro, ainda assim que parecer TypeScript, tudo isso vai ser CKFI. Vai ser traduzir a um circuito, a zero knowledge. O witness, já não. O witness só está te dando uma informação que você vai usar como oracle dentro do teu circuito. Mas o witness pode ser mentiroso. Você não pode confiar no teu witness. Você, qualquer coisa que o witness der para você, quem vai botar o selo, quem vai verificar é o circuito. Agora, aí vem uma arquitetura bem interessante. Eu quero fazer X e ainda não é CKFI. O que você pode fazer? O cômputo acontece no witness e o circuito verifica o cômputo. Eu vou dar um exemplo simples para você. Em Compact, você não tem como fazer divisão, né? É muito caro. Então não tem o primitivo de divisão. Mas, matemática one-on-one, divisão, você pode fazer a mesma coisa com somatórias e multiplicação. Então, em Compact, você tem somas e tem multiplicação. Então, o que acontece se você faz a divisão no witness e no circuito, você verifica esse resultado, né? E assim se pode expandir para muitos casos. Então, esse é o witness. Tá? Esse é o circuito para colocar. Tá. Então, mira, por exemplo, aqui temos um caso bem interessante, né? Por exemplo, aqui nesse circuito, se vocês vêm aqui, esta função aqui, local circuit key, é nosso witness. Então, estamos falando dentro do circuito, witness, me dá uma informação. Nesse caso, é uma informação privada. Agora, ¿qué acontece si o Oracle me dio cualquier información? No es mi información privada, me dio cualquier cosa. Eu estou verificando aqui, pegando esta informação privada que me dio Oracle, eu vou fazer um cômputo no circuito e vou verificar que o cômputo com essa informação privada é igual a um valor que eu já tenho guardado na minha ledger público. Então, estou verificando o cômputo.
Então, aqui parece muito simples, mas se vocês entenderem bem a arquitetura, a gente está conectando sistemas. Agora é uma informação privada, mas essa Oracle pode ser tão complexo como o sistema de infraestrutura do Banco Central. Não importa o que for. No final, você está conectando um sistema, está fornecendo uma informação e você está comprovando, está corroborando no circuito. Esto aqui pode ser super complexo, não importa. Mas se você tem um jeito de verificar on-chain, isso pode ser opção. Então, isso também tem muito a ver com dev, com arquitetura. Você pode desenhar um sistema que o custo da transação é super alta, é super ineficiente, mas se você cria uma arquitetura onde faz a mesma coisa, mas pagando menos taxa e um jeito muito mais rápido. Qual que é a diferença da Midnight para uma outra blockchain? Geralmente você faz contrato, faz Bitcoin, aí você tem aquele endereço todo Sim. lá. Aqui me parece que você coloca já na parte mais perto da UI mesmo, né? E me parece mais como uma API. Agora, não sei se é por aí mesmo ou se segue mesmo o fluxo dos outros. Uhum. Tá. ¿Qué acontece? Midnight é como qualquer outra blockchain. Em termos de o que você manda numa blockchain para fazer qualquer coisa. Né? No mundo blockchain a gente chama de, e até no mundo tradicional, uma transação. Você cria uma transação, certo? Então, essa transação, dependendo de cada blockchain, tem features diferentes e você vai estruturar de um jeito diferente. A única diferença que você faz com Midnight é que, além da Digital Signatures, esse é outro termo, vou fazer uma pausa aqui. Quem me define Digital Signatures? Em português, como seria? Assinatura digital. Né? Que é um dos primitivos base de qualquer blockchain. Quem me quer definir Digital Signatures? Todo mundo conhece e ela é derivada da sua chave privada. Então, por exemplo, eu vou lá, assino alguma coisa com a minha chave privada, você com a minha chave pública consegue verificar que fui eu que assinei de fato. Só que aí, como a chave pública e privada, como você vai saber que a chave privada é minha, de fato? Então, o ideal é que uma instituição de terceiro de confiança tenha emitido isso para você. Ótimo. Agora, isso parece muito com CK. Mesma coisa. Eu estou te demonstrando uma coisa sem te mostrar minha informação privada. Agora, Digital Signature é CK? Parece, mas não é. É uma coisa muito enxuta. O legal de CK com Midnight é que esse conceito de provar sem te mostrar agora ficou programável. O que vocês têm na mente vão conseguir fazer com esses contratos. E terminando a pergunta, então a gente tem Digital Signatures. Numa blockchain tradicional, nessa transação, você manda a proof, a assinatura de que alguém executou uma coisa. Então você tem ativos na blockchain, muita gente se confunde que os ativos estão na minha carteira. Olha, cara, minha carteira tem meus ativos? Não. Os ativos moram na blockchain. O que você tem, no final das contas, é uma chave privada, onde você vai assinar uma transação, e essa transação vai morar na blockchain, onde os nós vão ter como verificar que foi você que assinou aquela transação. Agora, em Midnight, além de Digital Signatures, você manda proof. Então você manda proof de todas as coisas que você quer fazer, mais Digital Signatures. Parece complexo? Mas tá aqui. É proof de quê, exatamente? Depende da tua aplicação. Por exemplo, aqui. Aqui tem um circuito. Este circuito está gerando um circuito. Quando eu compilar e executar minha transação, o proof vai demonstrar que eu fiz este cómputo. Então, dentro do circuito, em TypeScript, você está fazendo o cómputo e por trás está fazendo toda a mágica do Zero Knowledge. Mas no final, aqui estou declarando uma relação de cómputo. Né? Sim. Nesse circuito vocês conseguem ver que tem essa palavrinha que